Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Tô com saudades. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil, um pouquinho do Brasil, né? Eu tô falando com o nono ano do Colégio Ateneu. A gente vai falar um pouquinho sobre o módulo 8, tá? Um país em busca de mudanças. Por quê? Vocês viram que a gente está tratando ali do início do século XX no mundo, né? Então nós vimos a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai ver quais são os desdobramentos desse período, né, do início do século XX para o Brasil, o que vai acontecer no Brasil. Então, a gente precisa entender primeiro, no início do século XX, o Brasil estava vivendo politicamente a fase da Primeira República. Então, nós tínhamos aqui presidente, éramos uma república, né, organizada, em prol da elite. Então a gente fala que a primeira fase da república é a república das oligarquias. Por quê? Porque nós tínhamos uma oligarquia no poder, né, que era a oligarquia agroexportadora. É aquela velha política que vocês conhecem, chamada de política do café com leite. Então nós tivemos na primeira fase da república políticos que representavam sempre os cafeicultores, né, principalmente no governo federal, os cafeicultores de São Paulo, né, grandes exportadores, e os produtores e exportadores de leite de Minas Gerais. A política do café com leite foi conhecida assim porque eles ficavam alternando o poder político durante os primeiros anos da República, né? As primeiras décadas da República. Claro que isso vai gerar um incômodo na população que não fazia parte, né, dessa elite. Nós vamos ver algumas manifestações aqui no Brasil. Por exemplo, a primeira coisa que o governo fez durante a crise do café, o Convênio de Taubaté, criando leis que beneficiassem os cafeicultores, né? Porque se você tem um cafeicultor no poder, ele vai beneficiar o grupo que ele pertence. E também fazendo com que o país comprasse café num preço fixo dos cafeicultores, mesmo com a desvalorização e crise econômica no país. Isso vai gerar uma revolta na população, né? Principalmente nas oligarquias dissidentes. O que é a oligarquia dissidente? São os grupos oligárquicos que não pertenciam a São Paulo nem Minas, né? Então as elites do Paraná, as elites do Ceará, de Pernambuco, de outras regiões do país, que não tinham meio que espaço na política federal, no governo federal brasileiro. Essas oligarquias não vão ficar felizes com a política do café com leite, nem a burguesia industrial, que queria investimentos na industrialização do Brasil, né? E também os proprietários de terras que não fossem de São Paulo nem de Minas, e a população no geral não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas também não estavam satisfeitos por conta da crise que o Brasil vivia naquele momento, né? Durante as duas primeiras décadas do século XX, a gente vai ver então uma política estabelecida na política do café com leite, uma grande migração para o Brasil, né, de italianos, alemães, portugueses, espanhóis vindo para o Brasil para trabalhar na recente indústria e também para trabalhar nessas fazendas de café como mão de obra. A gente não tinha abolido a escravidão, não tinha mais escravos, então ainda bem, né? Vinham assalariados para cá e muitos desses imigrantes que são representados no quadro da Tarsila do Amaral, os operários, que está aqui na apostila de vocês bem no comecinho, na página 181, representando esses trabalhadores que vinham, né, para São Paulo, a região de São Paulo, do Rio de Janeiro, trabalhar na indústria. Eles representavam essa mistura do povo brasileiro. Eles mostravam como o povo brasileiro era diverso, como o Brasil era formado de negros, mulatos, né, que eram chamados assim na época, imigrantes, pessoas de São Paulo vinham de todas as regiões do país. Então São Paulo mesmo foi construída com base no trabalho imigrante, nordestino, ex-escravizado, negro, liberto. Então era essa mistura, né, do povo. Esses operários começaram a se organizar em sindicatos. Pelo que vocês já estudaram,
A gente viu que em 1917 no Brasil vai ter uma grande greve, né, que é a greve geral de 17. Então já dá para perceber como os trabalhadores estavam, principalmente aqui em São Paulo, muito organizados, querendo seus direitos, né, dentro dos sindicatos, em partidos políticos. Muitos tiveram contato com essas ideias revolucionárias, né, de mudanças de direitos com os imigrantes, porque eles já tinham vivido experiências de revoluções, né, como foi o caso da Revolução Russa, a Revolução de 1917. Então, eles vieram para cá, para o Brasil, e trouxeram essas ideias, as ideias comunistas, socialistas, anarquistas. Com isso, gerou uma força no movimento sindical e também nos movimentos de greve, de revolução aqui no Brasil. Então, as classes médias urbanas, elas se mostravam cada vez mais seu descontentamento com o governo federal. Um governo que, como eu disse, representava a elite, né? Representava os cafeicultores, os agroexportadores. Em 1920, alguns oficiais aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, de baixa patente, sargentos, tenentes e capitães, se revoltaram contra o governo federal, queriam fazer uma revolução, né, tomar o poder de fato, e reivindicavam uma ampliação na participação política, no fim dos privilégios concedidos a esses agroexportadores, como foi o privilégio deles fazerem o convênio de Taubaté, né? Eles queriam a centralização do poder político, queriam o fim do coronelismo. Vocês lembram dos coronéis? Então, um conjunto de sargentos, tenentes do exército, soldados do exército, que não concordavam com a política das oligarquias, com a política do café com leite, queriam mudanças e se organizaram para questionar o governo federal nesse período. Essa revolta ficou conhecida como tenentismo, movimento tenentista, que era organizado por esses soldados e alguns tinham associação com o Partido Comunista Brasileiro, que vai ser formado, aliás, em 1922, vai ser formado depois do movimento tenentista. Então, em 1920, eles já tinham essas ideias, esses ideais de revolução. Em 22, o Partido Comunista Brasileiro vai ser criado aqui no Brasil. Então, teve dois grandes resultados dessa revolta dos militares, que foi a revolta dos 18 do Forte, de Copacabana, e a Coluna Prestes, que nós vamos ver um pouquinho hoje, né? A coluna Prestes, ela foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que era um militar brasileiro, capitão, né? Ele era chamado de Capitão Luiz Carlos Prestes. Ele fazia parte do Partido Comunista, né, brasileiro, e no ano de 1922 teve a criação do partido e ele fez parte. Ele vai liderar um exército de tenentes militares que queriam marchar pelo Brasil, pelo interior do país, para denunciar à população os desmandos do governo federal, para denunciar essa exploração que o governo federal fazia com o resto da população que não fazia parte dessa elite, né, que não era agroexportadora. E eles queriam também denunciar o coronelismo, de como as eleições no Brasil elas eram forjadas, né? Na verdade, forjadas, elas eram manipuladas pela elite com a ajuda desses coronéis. Então, esses líderes do movimento tenentista, além do Luiz Carlos Prestes, se organizaram para fazer marchas pelo interior do Brasil avisando a população. Só que o governo federal, no período, fez uma intensa campanha mostrando esse movimento como um movimento de banditismo, o que eles eram violentos, que eles estavam errados, que eles iam acabar fazendo uma revolução comunista no Brasil e as pessoas tinham medo do comunismo desde a Revolução Russa. Então eles foram extremamente mal vistos pelos povos do interior do Brasil que vão receber esse movimento. Então, na página 183, a gente tem até um mapinha mostrando qual foi o caminho que eles seguiram, que eles percorreram dentro do Brasil, do interior do país, com esse objetivo de fazer uma revolução no país, de acabar com a política do coronelismo, do café com leite, das oligarquias, né?
E aí tem até uma parte do discurso, tá? Do manifesto que eles publicaram quando a Coluna Prestes, que assim ficou conhecida, esse movimento Coluna Prestes, por conta do líder, né? Quando eles chegaram no porto do Tocantins, eles publicaram um manifesto dizendo qual era o objetivo desse movimento da Coluna Prestes. E eu vou ler para vocês rapidinho. Olha lá. E o povo pode ficar certo de que os soldados revolucionários não enrolarão a bandeira da liberdade enquanto não se modificar esse ambiente de despotismo e intolerância que asfixia num delírio de opressão os melhores anseios da decorrência nacional. Então, esse documento aqui está mostrando como eles estavam cansados, eles acreditavam que o Brasil era um país ainda déspota, né? Que os governantes não conseguiam colocar em prática o que o povo queria, mas sim os seus interesses. Era isso que ele estava tentando mostrar para a população, mas a população não entendeu e ainda não recebeu bem esse movimento. Além disso, eles chegaram no fim do movimento na Bolívia, a Coluna Prestes termina na Bolívia, e sem nenhum apoio popular, então a revolução, com o ideário dos tenentes de mudar a situação política do Brasil, não teve aderência e alguns terminaram até presos durante esse movimento. Tem até uma fotinha aqui, ó, deles viajando na Coluna Prestes, no interior do Brasil. Bom, o ano de 1922, falando assim da década de 20 no Brasil, foi um ano que teve muitas mudanças, né? Foi um ano diferente, especial aqui para o Brasil. Primeiro porque em 1922 ocorreu, a gente fala que foi a Semana de Arte de 22, de arte moderna. Então, ocorreu um movimento artístico, literário, musical aqui no Brasil muito importante. Pessoas importantes foram vistas pela mídia, né, e foram conhecidas pelo povo brasileiro nesse período, como a Tarsila do Amaral, que ela é bem famosa, acho que vocês já conheceram, já viram o quadro dela, o Abapuru, provavelmente sim. O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a Anita Malfatti, foram nomes que representaram a arte, a literatura no Brasil nesse período. Eles queriam modernizar a arte, queriam trazer a arte para um contexto brasileiro, né? Eu tô falando da literatura, da música e também da pintura. Eles acreditavam que o Brasil fazia uma arte muito inspirada na arte do exterior, na arte europeia, na arte americana, e que os artistas brasileiros deveriam se inspirar na própria cultura brasileira para fazer sua arte, para fazer os seus textos, para fazer suas pinturas. Então, por exemplo, na pintura, nas artes plásticas, eles mudaram utilizando cores diferentes que não eram padrão serem usadas, fizeram uma pintura mais modernista, que deu origem, né, no movimento modernista na arte, que eram pinturas com muita cor e também geométricas. Os modernistas defendiam a liberdade na arte, a liberdade de criação, a inovação, a liberdade das formas, das cores, ou seja, eles queriam mudar os padrões tradicionais de arte que tinha aqui no Brasil e no mundo naquela época. As mulheres tiveram uma participação muito importante, a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, elas foram de extrema importância na organização da Semana de Arte Moderna, né, de 22. Elas participaram da Semana de Arte, tiveram destaque na Semana de Arte, produziram e utilizaram técnicas inovadoras no período, né? Elas estavam em locais que normalmente não eram adequados para as mulheres, que as mulheres não eram bem vistas, que elas não eram bem recebidas em locais artísticos, né? A gente está falando de um período em que as mulheres não podiam votar ainda no Brasil. E essas duas figuras são figuras de vanguarda do período no Brasil. São figuras de mulheres fortes, independentes, que quebraram os padrões artísticos, inovaram na arte, foram reconhecidas
e invadiram o mundo masculino nesse período, né? Então, como eu falei, elas foram de extrema importância para mudar os paradigmas sociais aqui no Brasil no período. Nesse ano também, de 1922, estou falando, o ano de 1922 é um ano que tem muita coisa, acontece tudo no Brasil. Não é igual o ano de 2020, tipo pandemia ou apocalipse, não. Mas foi um ano cheio de coisas, né? Foi um ano cheio de eventos importantes. Ocorreu também, nesse ano, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Foi uma revolta militar, né? Tipo o movimento tenentista, um pouquinho diferente, mas foi no mesmo objetivo. Os tenentes se organizaram lá no Rio de Janeiro. Eles fizeram um levante militar lá no Forte de Copacabana, no dia 2 de julho, com o objetivo de tomar o poder, né? Eles estavam armados, eles queriam se organizar até o palácio, para chegar até o palácio do governo e ameaçar o governo federal, eles queriam tomar o poder no governo federal. No final, eles tinham muitos soldados envolvidos no movimento, só que sobraram apenas 18, porque eles foram desistindo do movimento ao longo do tempo, né? Ao longo da manifestação, eles foram desistindo. Sobraram 18 soldados e o governo federal utilizou a sua força, né? A força do exército, das pessoas do exército que não concordavam com essa revolta, com esse levante dos tenentes, e eles foram alvejados. Apenas 2 sobreviveram nesse movimento, né? Que foram o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. O resto dos manifestantes morreram, dos 18 manifestantes que sobraram nesse dia, né? Então, os tenentes, os anos 20 foram um período que os tenentes queriam mudanças políticas no Brasil, e os tenentes estavam ligados a ideias revolucionárias de esquerda, que vocês já entendem, né, o conceito, ideias socialistas, comunistas, etc. Bom, foi nesse ano também que teve o centenário da independência do Brasil, né? Em 1922, eles fizeram o centenário, fizeram uma grande exposição sobre a independência do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Foram várias semanas patrióticas, né? De que as escolas primárias colocavam as crianças para adorar a bandeira, para cantar o hino nacional, para adorar a nação. Foi uma semana de nacionalismo aqui no Brasil. Foi organizada pelo presidente Epitácio Pessoa, né? Ele fez isso porque no seu governo ele já não estava muito popular, já não tinha muito adesão popular, a população não estava mais apoiando o governo dele. E aí ele teve a grande ideia de comemorar em grande estilo o centenário da independência, e isso fez com que a população voltasse a ter bons olhos para o governo dele, né? A exposição muito grande, muito bonita, a imprensa cobriu toda a exposição e tinham literalmente prédios construídos, monumentos arquitetônicos construídos para lembrar a independência do Brasil. Tem até uma fotinha aqui também falando sobre isso, mostrando essa construção criada exatamente para a exposição, né? Foi no ano de 1922 também que o Partido Comunista Brasileiro vai ser formado, né, aqui. Ele foi formado inspirado nas ideias socialistas da Revolução Russa, né? Então, eles organizaram um partido que promovesse as ideias de uma revolução no Brasil, uma revolução socialista. Um dos membros desse partido vai ser o Luiz Carlos Prestes, do movimento tenentista que eu já expliquei para vocês, da coluna Prestes, né? Então foi um partido que defendia ideias muito diferentes das ideias defendidas pelos partidos que existiam no período, né, no Brasil. Foi no ano de 22 também que foi fundado aqui no Brasil o partido, né, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Então, a primeira organização feminina no Brasil, com ideias feministas,
com o objetivo de emancipar as mulheres, de conquistar o direito ao voto, ao direito de se candidatar, de poder participar da política, da vida política do país e também de poder estudar, né, se emancipar, trabalhar. Foi um movimento organizado pela Berta Lutz, a federação foi criada por ela e teve muita importância porque eles fizeram várias manifestações, fizeram passeatas em prol do voto feminino. As mulheres passaram a se organizar numa liga para defender a participação da mulher brasileira na política. Foi bem interessante. Então, o ano de 1922 foi um ano agitado no Brasil. No ano de 1929, vocês viram, né? Vocês sabem que ocorreu a crise de 29, a Grande Depressão, e isso afetou o Brasil fortemente, né? Principalmente na exportação do café, que era o principal produto que os Estados Unidos compravam, né, do Brasil, e isso vai gerar uma instabilidade muito grande na política brasileira. Então, no ano de 29 teve a crise, em 30 tinha as eleições no Brasil, eleições presidenciais. E essa crise vai se refletir nas eleições. As eleições vão ter duas chapas assim que tinham potência para ganhar. Do primeiro, de um lado, na página 184, vocês podem acompanhar essa análise. De um lado tinha o Júlio Prestes, que era o candidato do governo federal. Ele era apoiado pelo presidente, que na época era o atual presidente, que ia perder o cargo, né? Porque o cargo dele estava chegando no final, em 1930. Ele era apoiado pelo presidente Washington Luiz e também por toda a oligarquia cafeeira. Do outro lado, a oposição ao candidato dos cafeicultores estava Getúlio Vargas. Prestem atenção na história. Ele era representante do partido Aliança Liberal, que era formado pelas oligarquias dissidentes, ou seja, o Getúlio Vargas era um cara da elite, mas não era da elite de São Paulo. O Vargas, ele, como era basicamente o político que estava fazendo oposição à política do café com leite, ele vai ter apoio de todo mundo no Brasil. Ele vai ter apoio dos tenentes, vai ter apoio da burguesia industrial, ele vai ter apoio dos operários, ele vai ter apoio das elites das outras regiões do Brasil. Então, o cara tinha um apoio político tão grande que acreditava-se que ele ia ganhar as eleições, né? O Vargas, ele tinha como vice o João Pessoa, da Paraíba. Então, o Vargas representava o povo do Rio Grande do Sul e do Paraná, e tinha o vice-presidente da Paraíba, também como um representante das oligarquias dissidentes do Nordeste. O projeto de governo do Vargas era o voto secreto, é isso que ele desejava, ele colocou como proposta, né, de seu governo. Voto secreto, anistia para todos os tenentes envolvidos nas revoltas, né, no movimento tenentista. Ele queria a independência do judiciário e também reformas sociais, além da proteção do café. Ele está falando que, ok, ele queria a proteção do café também, mas que tinha que acabar com a política do café com leite, com essa alternância do poder das elites agroexportadoras de São Paulo e Minas. E do outro lado tinha lá o Júlio Prestes, que era o candidato dos cafeicultores, né, aliado da oligarquia cafeeira. O projeto dele era continuar as práticas políticas e sociais que já estavam sendo colocadas em práticas nesse período, ou seja, continuar o governo dos cafeicultores, certo? Eles tinham duas propagandas, né? Essa daqui era do Júlio Prestes e essa daqui era do Getúlio Vargas, tá? Vice João Pessoa. Aliança Liberal, contra cafeicultores representados pelo Júlio Prestes. Não confundam o Júlio Prestes com o Luiz Carlos Prestes, que era o tenente. São duas pessoas diferentes, tá? O Júlio Prestes representava os paulistas cafeicultores, o Luiz Carlos Prestes era o tenentista que vai fazer a coluna Prestes, tá bom? E que, aliás, os tenentistas ficaram do lado do Vargas nessa eleição, mas posteriormente vai ter uma reviravolta aí que eu não vou dar spoiler, tá bom? As eleições foram marcadas, os dois candidatos foram votados, mas quem ganha as eleições? Tandananã, Júlio Prestes. Os cafeicultores ganham as eleições
E o Vargas, vocês imaginam, e a elite dissidente não fala nada, eles não discutem as eleições, eles não discutem que as eleições poderiam ter sido manipuladas. Mesmo sabendo que isso fosse possível, eles não discutem por medo de novas revoltas. As elites dissidentes, né, as oligarquias dos outros estados, tinham muito mais medo de uma revolta, sei lá, socialista, dos operários no Brasil, do que o medo da elite cafeicultora no poder. Então eles decidem não entrar nessa briga, perderam e seguiram em frente. Porém, o João Pessoa, que era o vice do Vargas, ele é assassinado lá na Paraíba. Ele é assassinado, na verdade, foi um caso pessoal, né? Foi uma briga entre ele e o outro cara, uma briga que não tinha nada a ver com a política, mas o Vargas vai usar isso, o Vargas e toda a elite dissidente, como um pretexto para se revoltar contra o governo federal que tinha acabado de eleger o Júlio Prestes, né? Contra a manipulação das eleições e contra a violência das oligarquias cafeeiras no Brasil. E aí o Vargas se organiza, no dia 3 de outubro de 1930, ele faz a Revolução de 30. O que foi a Revolução de 30? Ele sai lá do Rio Grande do Sul, em direção ao Rio de Janeiro, com todos os seus apoiadores. Ele sai com todos os representantes da Aliança Liberal em direção ao Rio de Janeiro para compor, para fazer um governo provisório. Ou seja, o objetivo era não deixar o Júlio Prestes nem tomar o poder, né? Nem assumir a posse do seu poder político, que ele tinha acabado de ser eleito presidente. O Vargas foi para o Rio de Janeiro no dia 3 de outubro de 1930 com o objetivo de tomar o poder, tomar a república para si. E é chamado esse momento de Revolução de 30. Não foi uma revolução, porque as coisas não vão mudar tanto assim, e também porque, se a gente parar para analisar, foi uma troca de elites do poder. Saiu a elite cafeeira e vai entrar a elite dissidente, que é a elite que o Vargas representava. E aí vai começar uma nova era política no Brasil. Em 1930, a gente começa a Era Vargas. O Vargas consegue tomar o poder, Júlio Prestes não assume o cargo de presidente que ele venceu, e o Vargas vai passar 15 anos no poder ininterruptos, com variações políticas durante o seu governo, que a gente vai estudar no próximo módulo. Tudo bem? Bom, é isso. Vocês façam, por favor, a tarefa de casa, tá? E o rumo ao ensino médio. E até o próximo vídeo. Beijinhos, fiquem bem e usem álcool em gel.